Redação já está de volta para discutir um assunto curioso. Uma pesquisa feita pelo Departamento de Psicologia da Universidade de Wisconsin, Madison, nos Estados Unidos, comprovou que sorrisos falsos provocam estresse, tanto quanto uma discussão. A experiência foi feita com 90 homens que foram convocados a discursar em frente a uma câmera, enquanto uma pessoa avaliava o discurso com reações não verbais. Seria um sorriso falso, tipo assim? Mais ou menos assim? Ou não? Dê o seu sorriso falso, Wagner Cantori. Muito Nossa, bem. então você tá sempre sorrindo. Suzane Lima, qual é o seu sorriso Sempre falso? falso dele aqui. Esse sorriso foi verdadeiro agora. Por quê? Ó, esse é um sorriso Porque verdadeiro. o Wagner, ele sorri sempre assim. Como é que é o seu sorriso falso, Suzane? Ai, não sei. É porque ela não quer fazer agora, ela porque é o não sorriso que ela sempre sorri. É o mesmo. Hélio, qual é o seu sorriso falso? É aquele assim, né? É o que eu vejo você fazendo sempre também, Hélio. É porque a pesquisa, ela Eu estou me contendo. ela faz uma classificação dos sorrisos, né? O sorriso genuíno e tal, e tem o sorriso falso. E dentro do sorriso falso tem uma subclassificação também, que daí tem o sorriso daquele... Você encontra alguém na rua e tal, e aí, tudo bem? Tudo bem. Você não é que você sorriu de Falsamente. verdade para ele, mas não é um sorriso falso. Você, Não veio do fundo da tua alma esse não, sorriso. É cordial. É aquele cordial, né? Tipo, e aí, tudo bem? Opa, beleza. Então, eu tô sendo simpático. Não preciso ser antipático com essa Claro, pessoa, né? Então, claro. E aí, tudo bem. E tem o sorriso, que é o sorriso falso daquele tipo de... Dominante? De superioridade, né? Tipo, alguém fala alguma Uma coisa... ironia. Tipo, uma ironia. Assim. É, aquele sorriso de ironia. Então, alguém fala... É claro que é. Então, ó, eu tô muito bom interpretando. Cara, o Hélio é muito ator. The Oscars goes to... Sensacional. Então nessa categoria que dá esse estresse, não tá o sorriso tipo de alguém que conta uma piada ruim, e você... Ah, deve estar também. Será que tá também? Ah, não sei, porque pelo que eu tô entendendo é mais ou menos nessa categoria, tipo, alguém que tá se sentindo superior e tá querendo meio que provocar você com o sorriso Com o dela, sorriso, entendeu? é. Ah, tá. Seria um sorriso cínico. É, mais ou menos nessa linha. É o que eu tô entendendo, realmente. Mas olha, nessa leitura. vocês já lidaram assim... Porque essa pesquisa é interessante, ela mostra que o nosso cérebro ele reconhece. É claro que deve ter umas pessoas muito boas em disfarçar, como o Wagner, por exemplo, que Nos enganou por 3 anos. Tem uma história muito interessante do Wagner, Agora eu não gente. consigo talvez dê identificar primeiro sorriso. vocês Não foi pro verem. ar ainda, então não conta. Vai pro ar e o Wagner conseguiu driblar um especialista aí. Gente, qual a parte de não foi pro ar ainda, não vamos contar, não aconteceu? É que eu adoro spoilers. Aham. Tá, aí... Dá spoiler sobre os seus programas. Ai, sorry. Mas o nosso cérebro consegue, assim, ele tem essa capacidade de identificar esse sorriso falso e tudo mais. Tanto é que o teste foi feito, né? A minha pergunta pra vocês era a seguinte: se em algum momento, com certeza já, vocês tiveram que lidar com um sorriso falso e de repente foi bem chato. O tempo essa- todo, e realmente, o que essa pesquisa identificou é verdadeiro. Eu acho interessante... Qual foi a sua reação, Leite, nesse momento? Você fica com raiva, lógico. Mas o que eu ia colocar, uma coisa que o Hélio, às vezes, ele já falou, é assim, às vezes tem umas pesquisas que são meio óbvias. Eu acho que é o caso dessa. Mas, ao mesmo tempo, apesar de ser óbvia, Te faz parar pra pensar, faz né? parar para pensar cientificamente sobre a coisa. Tipo, é lógico que qualquer pessoa que recebe um sorriso cínico vai ficar com raiva. Você não precisa, supostamente, de uma comprovação científica para isso. Mas quando vem uma comprovação científica, você fala, ó, tá aí, ó, eu não falei toda... E aí é aquele momento que você mostra para alguém que geralmente faz isso, com assim, ó, eu falei para você separar com isso aí. Você fica dando risadinha Ó, tá mostrando pra mim, você tá vendo? É, não é o teu caso, Eu tô Wagner. sentindo aí Não, uma aqui tem uma rixa. nuvem negra. Não, feia. tá tudo certo aqui. Aqui é a paz do Senhor. E aí, tipo, isso, de certa forma, ajuda nessas discussões Não, e eu acho triviais que... do E cotidiano, acho que dá a entendeu? gente repensar também nos Não, mas eu acho que faz, sorrisos eu acho que a gente faz oferece. muito sentido, porque eu não estava assim com a compreensão completa de que esse sorriso que causava o estresse maior do que o da discussão era o cínico. Porque alguém te dá um sorriso cínico, o teu sangue sobe. Alguém começa a discutir com você, dependendo do nível da discussão, se é uma discussão sem uma ofensa pesada, uma discussão... No campo das ideias? Existe uma discordância, então vamos discutir, é muito melhor, porque você coloca seu ponto de vista, a outra pessoa coloca o ponto dela, você vai ouvir, de repente ela vai te convencer, de repente você vai convencê-la, ou de repente vocês vão entender que cada um tem a sua opinião e ela não vai poder... Um não vai convencer o outro e vocês vão viver felizes desse jeito, entendeu? Agora, o sorriso cínico, ele guarda muita coisa.
que não foi exposta. E sei lá, acho que cada um tem uma Eu não personalidade. sei se quando você fala guarda, você está querendo dizer expõe também, é isso que você está querendo dizer? Ou Não, ele vem interna- carregado de... Ele vem carregado de sentidos que não foram expostos. É, porque você não sabe o que a Você pessoa não de sabe fato tá exatamente. pensando. Mas você sabe esse que... sorrisinho cínico assim, ó, tipo, veio, veio uma coisa na cabeça. Será que o Leite está pensando tal coisa? Mas será? como a ideia não foi exposta, vou olhar pro Hélio. Como a ideia não foi exposta, você não sabe exatamente o que está passando ali, né? E eu acho que isso causa um grau de irritabilidade, realmente. E a pesquisa que foi feita com esses 90 homens que fizeram um discurso breve, tinha alguém ouvindo, mas não ia responder nada. A pessoa só dava como resposta alguma coisa não verbal. E entre essas respostas estava um sorriso falso, um sorriso cínico, um sorriso de superioridade. E enquanto os convidados faziam o discurso, eles tinham medições no corpo, né, eletrodos e tal, estavam conectados para que os pesquisadores vissem a reação, o que estava acontecendo. E quando o sorriso cínico, o sorriso falso, você é um idiota, você não sabe o que você está falando, sabe? O que Esse essa é tradução terrível. está dizendo no sorriso, eles comprovavam na hora ali um aumento do nível de cortisol, que é o hormônio do estresse, é o hormônio que desregula o organismo se ele não tá bem equilibrado. 3 vezes mais, né, Hélio? Então, na mesma hora, o cérebro já captava aquilo e a pessoa fica nervosa, mais nervosa do que se fosse só pelo fato de falar em público. É porque, ó, continuando um pouco dessa argumentação que eu estava fazendo, esse sorriso cínico, às vezes ele vem seguido até de um sonzinho assim, né? Tipo... tipo... Você tá sabendo, hein? Aí... então, todo mundo já usou um claro, sorriso desse. opa, claro. Então, o que... E é um artifício de argumentação. Você quer desestabilizar a pessoa quando você faz isso. Claro, você que está querendo dizer, você sabe o que você está falando. E Inconsciente, desestabiliza. E desestabiliza. Inconsciente, às vezes a pessoa, quem dá esse sorriso, muitas vezes não está pensando assim, vou dar um sorriso Não. falso para causar Às problema. vezes a pessoa, não, sai. as pessoas ouviu algo que ela discorda veementemente, tá ali rolando de repente até uma argumentação e ela pega e solta essa. Pode ser Pensado ou não. Agora, o fato... Então, quando você solta isso, seguido do sonzinho ou não, eu acho que você tá desrespeitando, sabe? Pode não ser um desrespeito profundo. Se você tem uma... Vou continuar olhando aqui pro Hélio. Se você tem até uma relação mais de intimidade com a pessoa que tá rolando isso, então pode soltar até com mais facilidade esse sorriso cínico, a pessoa pode não levar tão a sério, né, André Leite, numa discussão assim. Agora, quando você conversa, quando você discute, eu acho que minimamente você está mostrando assim, eu te respeito a ponto de achar que vale a pena colocar para você os meus pontos de vista. E eu acho que isso já gera uma diminuição desse... Que seria desse 1000 impacto. vezes melhor do que esse sorrisinho de canto, de boca. Toda essa pesquisa, né, quando chegou a pauta pra gente, eu lembrei na hora de um livro que foi objeto de estudo, né, em leitura e tal. No meu primeiro ano da faculdade, eu não lembro se vocês tiveram que ler esse livro também, na faculdade de comunicação geralmente tem O Corpo Fala. Opa, clássico. Então, assim, ele mostra nesse livro várias formas como a gente se comunica sem necessariamente ter que usar palavras. E, às vezes, de uma maneira muito mais forte até. Então, nesse caso, é a comprovação disso, porque a pesquisa diz, falando numa discussão acalorada, não tira uma pessoa tão do sério quanto um sorrisinho. Tipo, é uma coisa simples, mas tem um poder muito grande. E aí que vem o lado que o Wagner falou, porque a gente ficou pensando assim, bom, é uma maneira da gente, tipo, quando a gente para pensar nisso do ponto de vista científico, da gente tentar internalizar isso e pensar como é que eu posso usar essa informação para mim mesmo, inclusive, para eu repensar quem eu sou ou repensar minhas relações ou como eu me comunico com as pessoas. E aí eu acho que tem 2 lados, né? O primeiro... Não é 3, não? Não, só 2. Geralmente são 3. Daqui a pouco ele lembra do terceiro. Nesse caso são 2. É como eu me comunico com as pessoas. Então, tipo, é o que você falou, tipo, será que eu não estou faltando com respeito com alguém quando eu faço isso? Pode ser nem estar percebendo. Pode ser até que a pessoa fale, eu estou faltando com respeito, mas eu quero faltar mesmo. E ela vai e faz. De maneira consciente. Mas, tipo, se você faz isso de maneira inconsciente, talvez pensar sobre isso faz você repensar. Às vezes, sei lá, você
costuma dar esse sorrisinho o tempo todo com a sua esposa ou com seu marido dentro de casa. E isso tira vocês do sério. Talvez seja uma oportunidade para você repensar, cara, não posso fazer isso. Estamos apresentando o consultório de Consultório de família com o André Leite. Darleide, me chama aí pra gente fazer uma parceria. E lar e família. Exatamente. Você falou consultório ou lar e família? Eu falei consultório, mas tem o lar e família. Então, lar e tem família lar e também. família. Pastor Alice, estamos aí. Então, tem esse lado. E, por outro lado, tem como eu recebo esse tipo de informação também. Então, se eu sei, cientificamente, que esse tipo de sorrisinho desestabiliza ou provoca uma reação no corpo, cientificamente comprovada, que deixa o nível de estresse subir ainda mais, talvez eu possa, de maneira racional Trabalhar. e consciente, antever isso. E quando alguém sorri assim para mim, eu falo assim, cara, essa pessoa está tentando me desestabilizar. Eu não vou me deixar desestabilizar por causa desse sorrisinho dela. Olha aí, eu Leite vou virou continuar tranquilo coach. aqui, não sei o que lá, tal. Olha, esse é o caminho do sucesso, hein? Eu prefiro não opinar sobre... Mudando de assunto. Eu prefiro mudando não de opinar assunto. sobre essa questão. Leide, é sério. Tem artigos por aí ensinando como lidar com pessoas falsas no trabalho, por exemplo, que de repente tenta desestabilizar o companheiro de Wagner trabalho. cantando? Brincadeira, gente. Brincadeira. Foi Então, só para assim, desestabilizar o Wagner. São técnicas. Gente, o que tá rolando aí? Se todo mundo brigasse igual a gente, o mundo tava tava de ótimo, boa. né? São técnicas de coach essa daí, para você aprender a driblar essas situações, principalmente no ambiente de trabalho, que é onde a gente passa a maior parte do tempo, né? Mas enfim, só uma coisa que eu pensei, porque eu acho que a gente tem que usar essas informações, inclusive científicas, de uma maneira prática no nosso dia a dia. Claro. E que isso tem a ver com comunicação, né? Olhar gente, para o eu fiquei outro até- e olhar para a gente mesmo, né? E eu Diante fiquei, de uma situação justamente como essa. nessas reflexões aí, Leite, eu fiquei pensando, se alguém faz uma piada e a pessoa ri loucamente daquela piada, e geralmente essas questões acontecem com pessoas que você é mais distante, porque quando você tem intimidade, você simplesmente faz o que você quer e vai ficar tudo bem a relação. Mas se é uma pessoa que você acabou de conhecer ali num evento e tal, e ela contou uma história pra você muito engraçada e ela riu tanto, só que você não achou a menor graça, o que você faz? Mas eu acho que não é esse riso que foi avaliado Não pela foi, pesquisa não foi, como não foi, mas algo não foi. ruim. Ela tá não só foi. lançando. Mas assim, eu tô lançando a situação porque eu fiquei pensando, gente, a minha reação, eu acho que principal seria ser cordial, Acho que né? é por educação. Mas eu fiquei pensando, eu não vou estar rindo de verdade também, né? Mas eu não Como acho que esse é o fica? ponto da pesquisa. Sou Acho que esse é falciane. mais... Ah, mas é ou que não às sou? vezes a convivência em sociedade exige uma etiqueta para que essa convivência seja boa. Então não seria falsidade, né, gente? Aliás, outras pesquisas bem mais antigas dizem que o sorriso tem justamente essa função. O sorriso tem uma função social. Aham. Por isso que quando a gente encontra alguém de longe, você não fala... E aí, você faz, e aí? Inclusive, Entendeu? essa O semana... sorriso abre portas, o sorriso mesmo que não seja o original, não é aquilo que você está morrendo O de original. felicidade, mas ele serve para isso, sabe? É como um cumprimento. Então, a pessoa te contou a piada mais sem graça do mundo, mas ela está ali morrendo de rir, porque foi tão engraçado para ela, e você, poxa, que interessante, né? Agora, sobre esse negócio da etiqueta, a mesma coisa Precisa quando jogar um você, balde de gelo, né? por exemplo, vai até a casa de alguém, você não gosta muito da comida ou você não está com fome, mas você come. Por quê? Aí a pessoa Pra que pergunta, e aí, meu filho, você gostou? Para que socialmente a coisa fique bem, né? É você... Sim. Mas o que você ia falar? Ah, tá. Uma coisa interessante. O sorriso é tão importante que a ONU... Tão A importante? ONU reservou uma data especial no calendário. O Dia Internacional da Felicidade. Ah, é verdade. Foi comemorado Desculpa que eu nem essa falei isso. semana. O Dia Internacional da Felicidade tem muito a ver com o sorriso, é claro, né? E aí, o a gente estava na redação nesse Dia da Felicidade, muito feliz, contando algumas piadas, eu vou até reprisar. Para comemorar o Dia Pra da comemorar, vou Ai, até... vem Vai coisa contar a ruim história? por aí. Não, vou contar só uma piadinha para vocês Conta, rirem. conta. Lança. Ai, meu Deus, O eu que vou rir de... O que o cachorro do biólogo falou? Eu só vou rir se for engraçado. Mitose. É boa, é boa, é boa, é piada boa. Ó, ruim eu pra sinto que caramba. a A gente tem que risada da encerrar. Suzane foi verdadeira. É, não, a minha também foi. Não foi falsa, Ela não. não entendeu ainda. A minha foi Não, social. foi boa. Entendi, sim. Gente, acabou o programa, é isso? Falando em sorriso, vamos mandar um abraço para nossa editora Bruna! É verdade! Aniversário da Bruna, Parabéns segunda-feira. pra você. Segunda-feira. Obrigado, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau. Parabéns, Bruna! Sorri.